Maria visita Isabel. Nós devemos lembrar de Maria, mãe do humano do Senhor Jesus, de Isabel, mãe de João Batista. Mas não é somente nos lembrarmos dela de uma forma natural, nós nos vamos lembrar dela de uma forma muito mais profunda, quando entendamos o que significa Isabel, o que significa Maria, e dessa forma elas vão estar mais próximas de nós, e dentro de nós também vamos querer que João Batista nasça, que um Jesus nasça dentro de cada um de nós. Por isso que é necessário entender por que Isabel, sendo uma mulher de avançada idade, teve um filho. Diz a palavra que Zacarias e Isabel eram pessoas de avançada idade, mas nessa avançada idade eles ganharam um filho. Aleluia. E foi, primeiro, ouvida a oração. É muito importante essa atitude de oração, quando o homem como que sente que não pode, pelos seus próprios meios, resolver as coisas. Quando o homem desiste, já não tem mais, digamos assim, a quem recorrer, só resta recorrer a Deus. E nós nos entregamos a Ele, e nós, digamos, acreditamos mais nele. Quando nós somos jovens, muitas vezes fica dividida a nossa entrega, mas quando ficamos mais adultos, chegando a uma idade mais avançada, nossa entrega é maior. E isso que aconteceu com Isabel. Eles se entregaram totalmente e dizem que eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Era um comportamento ligado às Sagradas Escrituras. E esta ligação com as Sagradas Escrituras fazia que eles confiassem, tenham fé. Esta atitude fez que o Senhor olhasse para eles e disse que Isabel ficou grávida. E um detalhe muito importante: no 6º mês foi visitada por Maria. Isabel representa o que nós acabamos de ler. Diz que era irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É uma ligação natural com as Sagradas Escrituras. Isso é Isabel. E quando Isabel recebe o influxo do Senhor e chega ao 6º mês da gravidez, é o 6º estado do homem. É muito difícil o homem chegar nesse estado. Nós nos lembramos que os dias da criação são estados, são dias. O homem passa pelo primeiro dia, em que Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. No segundo dia, Deus cria as águas. No terceiro dia, o homem como que começa a praticar um tipo de caridade que é chamada a erva terna no terceiro dia. No 4º dia aparece o sol e a lua. No 5º dia os grandes animais. No 6º dia o homem é criado. São estados espirituais em que o homem alcança para atingir uma verdade muito mais elevada, chamada Maria. Maria não é somente um nome, é um grau tão elevado que somente as pessoas, sejam homens e mulheres, chegando ao 6º mês de seu aperfeiçoamento, digamos assim, é uma vivência, os 4 tipos de verdades que nós acabamos de ler no Arcano Celeste 3882, é um progresso. Não é somente
Isabel, mãe de João Batista, não é somente Maria, mãe de Jesus. Isso, Isabel e Maria, está dentro de nós e nós, muitas vezes, até os 70, 80 anos, somos somente Isabel. Muitas vezes nós pensamos que somos muito assim, avançados em espiritualidade, mas quando nós pensamos isso, somente somos Isabel. Natural. Estamos respeitando, sim, irrepreensivelmente, muitas vezes, os mandamentos e preceitos do Senhor, mas ainda somos somente Isabel. Para nós poder chegar a ser Maria e receber em nosso peito, na nossa manjedoura, o Senhor Jesus, precisamos de alcançar esse 6º mês. No 6º mês, somente ali nós recebemos o influxo do Senhor e nós já não avançamos, somos que sugados para Deus. E o Senhor nasce, na verdade, o amor celeste mesmo. Dizem os escritos que a grande maioria chega somente ao 1º mês, ao 1º grau, diz assim. Alguns ao 2º, quase ninguém ao 3º, 4º e muito menos ao 5º. 6º, quase ninguém. 7º é raro. Então, esta história, esta passagem aqui de Isabel e Maria, é uma, digamos assim, os últimos remanescentes da igreja que verdadeiramente acreditavam. Eles acreditavam, né, na vinda do Senhor. Eles esperavam a vinda do Senhor. Né? E todo, digamos assim, a vida da igreja era voltado para aquilo, esperar a vinda do Senhor. Igualmente nós. Né? Muitas vezes esperamos a vinda do Senhor de uma forma externa, mas que ninguém vos engane nessa palavra. Que a vinda do Senhor está dentro de vós. O reino dos céus está dentro de vós. Então é dentro de nós que nós podemos receber o nascimento do Senhor. Isso que é lá fora, é aqui dentro. Né? Maria, José, os pastores, as ovelhas, os reis do Oriente, tudo é dentro de nós. Nada está fora de nós. Então quando nós colocamos um sentido espiritual a todo o literal das Sagradas Escrituras, nós como que ficamos envoltos realmente. O Feliz Natal, ele não somente é natural, ele é espiritual. E se nós falamos espiritual, é que junto com nós, que entendemos literalmente, estão os anjos que entendem espiritualmente. Enquanto nós dizemos Feliz Natal, os anjos, glória a Deus nas maiores alturas. É diferente. Então, esse diferente somente pode ser alcançado com o influxo do Senhor, com a visita do anjo Gabriel. A visita do anjo que vai anunciando. Né? E muitas vezes nós, num primeiro encontro com o anjo, que coisa é um anjo? O anjo é uma verdade. O anjo não é anjo. O anjo, verdade, o mensageiro. E muitas vezes duvidamos. Esse duvidamos, muitas vezes, traz uma consequência. Né? Não podemos mais falar, mas isso é por um tempo, até que o homem fique em silêncio, reflita aquilo que foi dito e depois torna a falar. Depois, novamente visita o anjo e nossa atitude já é diferente. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Esse faça-se em mim conforme a tua vontade, e o homem já como que se rende a Deus. Esse render-se a Deus não é somente boca. Né? Esse render-se a Deus justamente é Maria, que significa sacrifício. Maria, no original hebraico, é sacrifício. Então, nós, quando falamos Maria, detrás de Maria existe toda uma série de tentações que ela resistiu até o final. Maria é um grau espiritual, não somente uma pessoa, é um grau espiritual. Como quando nós falamos Miguel, quando nós falamos Gabriel, quando nós falamos Rafael, não são nomes simplesmente, são sociedades angelicais, ministérios do Senhor. Então nós temos, digamos assim, hoje em dia, uma compreensão mais interna, não idolátrica. Temos uma compreensão assim viva, real, acerca de cada personagem nas Sagradas Escrituras. E nós amamos esses personagens, nós temos como referência estas pessoas.
porque elas viveram realmente a palavra de Deus. Né? Um Zacarias, um sacerdote, né? Que está, digamos assim, diante do altar de incenso, orando. Orando por ele? Não, orando por toda a igreja, por todo o povo de Israel. Igualmente Maria, uma mulher simples, lá em Nazaré, como já foi dito, o último dos últimos lugares, digamos, desprezados, nada de bom podia vir de Nazaré. Né? E lá foi o Senhor, mandou seu anjo Gabriel e se encontrou com Maria. Né? Então, digamos assim, o Senhor olha, né, em cada um de nós o nosso desejo de querer viver o que nós aprendemos da Sagrada Escritura. Digamos assim, o imã, né, dos anjos, né, o imã de Deus, assim, é a palavra. Então, nós lemos, ela fica em nós começamos a gostar desta passagem, mas Maria, como pode ser? Como que ela andou, como que ela subiu, como que ela ganhou um neném, como que não havia lugar para ela. Começa a despertar um sentimento em nós, né? Como essa cidade assim, Belém, cheio de gente, mas não, ninguém deu, como quando a gente sobe, ninguém dá lugar para uma grávida, e a gente se preocupa. Despertamos um tipo de afeição. Esse tipo de afeição pelos personagens bíblicos, os anjos sentem como um cheiro agradável. Está sentindo afeição pela verdade. É o primeiro grau. É o primeiro grau. Ainda não chegou na verdade. Simplesmente tem afeição pela verdade. Mas essa afeição vai desenvolvendo até se tornar o próprio bem. Porque uma afeição pela verdade alcança a verdade e essa verdade praticada se converte em bem. Isso é Isabel, isso é Maria. Isabel, que é o natural, Isabel, que é a afeição pela verdade, e Maria é a volta, é a verdade do bem. Aleluia. Momentos assim, diferentes, porém necessários na nossa vida. Isabel, a afeição pela verdade, procura Deus. E Maria é a verdade proveniente do amor, do bem de Deus. Ali, nós, quando falamos, esse sim, não. E tudo atribuindo somente a Deus. Nada nos atribuímos a nós. Então, neste dia, né, tão especial em que nós vamos celebrar a Santa Ceia, nos sintamos assim, digamos assim, como que convidados a orar ao Senhor, para que todo esse cenário, né, digamos, esses personagens, esses elementos que existem dentro das Sagradas Escrituras, sejam uma realidade, sejam vivos, não somente objetos que já passaram, mas objetos, digamos assim, vivos, né, para que esse Feliz Natal, né, também seja, digamos assim, um grito dos santos. Nós aqui, esse glória a Deus nas maiores alturas está com signo de exclamação. Né? Então, essa visita de Maria, né, a Isabel, né, essa visita do celeste, né, ao natural em nós, essa visita de um fluxo divino, né, Maria visitando Isabel. Digamos assim, é um celeste assim, vindo para as coisas naturais em nós. Aleluia. E o natural em nós, como que identifica que aquele celeste que está chegando se alegra, pula dentro de nós. Glória. Aquela criança pulando no ventre de Isabel, aleluia, justamente essa identificação. Dentro de nós existe algo. Chegou Maria, ele identifica, ele se alegra. Aleluia. Você muda a sua atitude. E se essa visita fosse constante, nós constantemente estaríamos, digamos assim, alegres constantemente, né? Confiando constantemente, esperançosos constantemente. Muda, o homem muda. Então oremos assim, para que essa visita de Maria seja uma realidade em nós. Maria, né? Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor me visite? Ó? Sempre esse espírito, né, contrito. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor me venha visitar, né?
Então, em diante te chamarão bem-aventurada porque tu creste ela. Então, a fé em nós, como que aumenta, a fé em nós como que redobra, né? E redobra e acredita em todas as promessas do Senhor. Então, que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe este Natal, que todos os nossos projetos sejam renascidos, sejam reformulados e todos, principalmente, sejam abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus.